Estamos no mês Janeiro Branco. A saúde mental das mães atípicas pedem socorro. Uma vez uma pessoa me perguntou por que é tão difícil uma mãe de autista se cuidar. Enquanto muitos veem rotina, ela enfrenta crises e surgem sem avisar. Seu corpo reage como quem precisa salvar alguém. O tempo todo, ela sobrevive para manter o filho seguro. Elas cuidam de todos, mas quem cuida delas? O corpo fala quando a mente não aguenta mais. Estamos no mês Janeiro Branco e muitas mães desenvolvem ansiedade, depressão, síndrome do pânico, esgotamento extremo. O adoecimento não começa de repente, começa com noites sem dormir, consultas, terapias, escolas. A responsabilidade nunca descansa. A mãe segue, mesmo doente, porque não tem quem a substitua. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Amor por Amor. Meu nome é Valdenha Vieira e se você tem interesse em patrocinar o nosso podcast, entre em contato através do nosso Zap e nos ajude a estar compartilhando informações e acolhimento. Meu nome é Rochelle Lamar e hoje nós vamos entrevistar a Poliana Gatinho, que é mãe atípica e ativista. A mãe do João, é um prazer ter você aqui com a gente e a gente está muito agradecido. Prazer é todo meu, uma alegria. Até porque a Poliana de hoje, se ela fosse se comunicar com a Poliana lá de 2017, do início do diagnóstico, eu não acreditaria estar aqui com vocês. Porque, como já foi dito, né, sobre estar entre terapias, laudos, toda essa situação, realmente é uma caminhada bem difícil. O início do diagnóstico ele é cheio de incertezas, de medos, de dúvidas. E essa mãe ela passa a virar uma pesquisadora, né, essa realidade. E como foi o processo de descoberta desse diagnóstico e quais os maiores desafios? Bom, o João ele teve um marco do desenvolvimento, isso é importante, porque ninguém liga muito para aquela parte da caderneta de vacinação, né? Sim. Mas lá fala sobre isso. Isso é importante até que os nossos ouvintes, né, as pessoas que estão nos assistindo, e lá diz, aquilo ali não está ali por acaso, é porque alguém fez um estudo, ali é ciência pura de que as crianças elas têm aqueles marcos. Então, até 1 ano de idade, o João cumpriu esses marcos. Ele balbuciou, ele segurou a cabecinha no tempo certo, ele andou, e aí ele falava algumas palavrinhas. Depois de 1 ano de idade, ele teve mais ocorrências, situações de ir ao médico, emergências e tal, e foi até uma inflamação de garganta. Aí antibiótico, deu alergia, foi todo um históricozinho que teve. E após ele curar disso, ele mudou. Ah, Paulina, eles falam às vezes que tem um gatilho. Não sei, gente, não sou médico, não sou cientista. Mas o fato é que, no caso do João, a gente passou a observar a partir disso. Que ele parou o quê? Parou de falar. Ele falava nesse período mamã, papá e água, ele pedia abo, abo, abo. Ele inclusive ia para a geladeira e ficava na geladeira, abo, abo, abo. Eu chegava, que na época eu estava numa creche perto de casa, trabalhando, e quando eu chegava ele vinha com a mãozinha para mim, mamã, mamã. Tudo isso ele parou de fazer. Desse intervalozinho, depois de 1 ano de idade, que deu essa infecção e tal, foi na garganta. E começou a chamar a atenção. Só que no primeiro momento não chamou minha atenção, e por um motivo muito óbvio. Eu sou uma mãe de primeira viagem, que eu não tive segundo filho, né? Então não tinha parâmetro para dizer assim, não, mudou, isso aqui era para ele estar fazendo, porque isso é o esperado, né? Eu também não li a cadernetazinha de vacinação. E as pessoas que observaram que tinha algo diferente eram pessoas de fora, assim. Foi até a pessoa que se tornou o padrinho do João depois, que é o meu primo. Só que eu não aceitava. Aí vem a questão da negação, Sim. né? Então eu fiquei, na verdade, 2 meses em negação, em que essa negação era querer não ir ao neuropediatra. Ah, Poliana, isso é porque tu era perversa com teu filho. Não, não é isso. É uma fase, assim, bem difícil. Mas foi uma negação em que eu me tornei a mãe pesquisadora.
Aí quando ele dizia, ó, a gente chama pro João, ele não olha. Tu tá observando que ele não tá falando mais nada? Tu tá observando como ele brinca com os brinquedos? Porque nessa época, gente, o João já era aquele autista clássico. Anda na ponta dos pés, enfileira tudo, não tá falando, não olha, evita contato com outras pessoas, principalmente da mesma idade, crianças. Se chegasse criança para brincar, ele não queria estar brincando com essas crianças, ele preferia ficar no cantinho dele lá sozinha. Então eram muitas características, né? E eu passei esse período de negação pesquisando. Eu ia para a internet, principais características do autismo, tal, tal, tal. Aí eu começava a observar ele. Aí eu ficava, não, mas hoje ele tá menos. Hoje a gente fica naquela negação, né? Naquela expectativa, Naquela coisa. né? Não, hoje ele amanheceu assim, então ele não é. Aí no outro dia, não, mas ele faz, então ele é. Então é um período muito complicado. Mas nesse período, o que eu fazia? Eu passei a observar meu filho, eu brincava com ele, e tudo que eu via diferente eu anotava. Então, isso me ajudou no processo do diagnóstico. Por quê? Porque quando eu fui para a consulta, eu tinha feito para o João, sem saber, sem ser psicóloga, sem ser nenhum tipo de profissional, basicamente uma avaliação que eles chamam de neuropsicológica. Porque eu observava o jeito que ele brincava, o jeito que ele reagia, quando chegava a visita em casa, então eu ia relatando tudo. E o importante de anotar isso é anotar também a quantidade. Se isso se repete, se isso realmente acontece. Porque às vezes... anda na ponta dos pés. Às vezes a criança andou uma vez. Sim. E nem sempre tem que dizer isso também, que andar na ponta dos pés não é uma característica do autismo. Ele não é o tripé. O tripé é o quê? É dificuldade na interação social, na comunicação e interesses restritos e repetitivos, né? Então, o andar na ponta dos pés é uma questão sensorial, que nem todo autista vai andar. E tem crianças que vão fazer isso e não estão no espectro, né? Não é uma coisa isolada, é importante falar isso também. Sim. E de que forma a maternidade atípica redefiniu as expectativas da tua vida? Porque a gente sabe que tanto uma mãe típica como uma mãe atípica, no começo, tem uma mudança de rotina, lógico, né? Sim. Tem aquele período do bebê recém-nascido, que já muda a rotina da gente. Então, assim, e quais foram essas expectativas em relação a isso? Olha, ser mãe já não é algo fácil, né? Não é fácil passar noites em claros, não é fácil amamentar. Tudo é desafiador na maternidade. Quando, depois de um tempo, você acha que já teve as respostas, que já entende a sua criança e vem o diagnóstico, parece assim que aquilo tudo, você volta a ter as dúvidas novamente. A primeira coisa que eu já disse várias vezes, eu vou dizer aqui para vocês também, é que eu não tinha o sonho de ser mãe. Eu não me via nesse papel endeusado da maternidade, aquela mulher, aquela super poderosa que eles dão esse papel para as mães, Sim. né? Por quê? Eu tenho TDAH. E como o meu diagnóstico ele foi já tardio, eu sempre fui agitada. Meu pai faz até uma brincadeira que até para eu comer, lá eu sou criada no interior, né? Em Bacuri, aqui, interior do Maranhão. E nossa casa não era muruada, era cerca. E ele brinca que ele cansou de chegar lá em casa, que eu fui criada pela minha avó, a mãe dele, que ele chegava e a mamãe tava dando a comida pra mim pela cerca. Eu, do outro lado da cerca, ela enfiando a colher. Porque eu era muito agitada. Mas aí eu tive o diagnóstico tardio. Então eu cresci ouvindo assim, da minha mãe e vó, que ela não tinha experiência, né? A única coisa que ela me tratou, glória a Deus por isso, foi a disritmia cerebral, que eu tomei remédio controlado 7 anos. E aí, mas estava associado ao TDAH. E ela não sabia, porque nessa época era só menino danado, né? Isso é muito sapeca, agitada. Eram esses nomes. Então, eu não me sentia, porque assim, ela vive com a cabeça no mundo da lua. Isso que eu passei a vida toda ouvindo. Como é que uma pessoa que tá com a cabeça na lua vai criar um menino? Eu dizia, vou me esquecer do menino pelo carro, nos ônibus, na parada. Vão dizer, é doida. Que é assim que a gente... Tudo que foge do padrão é loucura, né? Na sociedade. E aí eu não me via. Então, assim, eu sempre digo, João é um revolucionário. Ele chegou para mudar tudo na minha vida e para me ensinar a ser, não só mãe, ser mulher mesmo, com responsabilidade. Me ensinou o sentido da palavra compromisso, porque é isso que ele me exige todos os dias, né? Todos os dias o meu filho me exige também que eu me torne uma pessoa melhor, né? Para chegar no patamar dele, de uma pessoa que não consegue se comunicar pela fala. Hoje ele agora ele vai completar uma década. Não tem história para contar. Vai fazer 10 anos agora, dia 2 de fevereiro. E
mudou tudo. Minha forma de pensar, minha forma de agir, a minha empatia. Se eu já tinha, hoje eu tenho uma super empatia, eu tenho essa coisa de me colocar muito no lugar do outro. E é um exercício, porque às vezes a maternidade atípica faz as mães exigirem: ah, mas essas pessoas têm que ter empatia comigo. Elas pedem muito isso, né? Mas você Sim. também tem que exercitar. Você também tem que ter empatia com a Valdênia, com a Shelly. Todas as pessoas que me cercam, isso não é fácil, porque ninguém nasce empático. É exercício. Então, tudo isso mudou, Michelle. A forma de eu ver o outro, né, e me tornar essa mãe que eu sou hoje, de ir pra luta, de ir pra cima, de entender que se eu não fizer a minha parte, se eu não construir essa ponte, pode ser que meu filho fique adulto e eu não consiga descansar em paz. Porque a mãe atípica, assim como ela não tem o direito de adoecer, porque ela tem aquele ser altamente dependente, a maior parte dessas mães são solo, né, como é o meu caso, e de tantas, e ela tem que estar ali. Eu vivo em estado de alerta, como o texto da Valdênia me contemplou muito, porque eu vivo em estado de alerta 24 horas. Primeiro que meu filho é suporte 3, né? Sim. Então, no suporte 3, a autonomia vai lá para baixo. O João, até um copo com água que ele vai pegar para ele beber, se ele achar uma garrafa d'água, ele não bota só esse copo para ele beber essa água. Ele coloca o copo até transbordar, ele vai ver a água escorrer por essa mesa. Aí ele olha a água caindo no chão. Depois que cai, ele quer escorregar nessa água. Depois que ele escorrega, ele quer pegar a garrafa de plástico, pisar, escutar o barulho. Então, assim, é uma viagem, gente. E é um desafio constante. Não é fácil viver nesse estado de alerta o tempo todo. Mas a vida é o tempo todo isso, Rochelle, Alden. Adaptação e readaptação. Ah, Poliana, porque às vezes eles querem nos colocar, as mães atípicas, naquele patamar de guerreira, superpoderosa, né? Isso nada mais é do que a romantização da sobrecarga. Isso não é legal. Não é legal. Porque quando você é desafiado a qualquer coisa na sua vida e você precisa da sua força, você acha ela, você descobre lá onde ela está e você vai usar. Isso é qualquer pessoa. Isso. E como você equilibra esse tempo assim para você? Como é que você se cuida? Como essa jornada com suas responsabilidades, né? Que você também é uma mãe ativista. Então, como é que você tem toda essa rotina e consegue equilibrar tudo junto? Eita, essa agora. Tem dia assim que termina o meu dia e eu fico pensando assim, como é que eu dei conta? Porque é difícil. Eu imagino. Mas assim, ó, com o tempo, a gente, como já falei, é adaptação e readaptação. Com o tempo, essa jornada, não é que a responsabilidade vai diminuindo, pelo contrário. A pessoa que cuida de uma pessoa com deficiência e que tem muito suporte, como é o caso do João, à medida que ele cresce, a responsabilidade também cresce. Não quer dizer que ele não vá ter alguma autonomia, a gente trabalha as terapias para isso, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai conseguindo ver as coisas de uma forma diferente, né? Levar as coisas de uma forma mais leve, conseguir ser feliz, porque é possível, porque essa coisa de que a mãe atípica tem que estar sofrendo, tem que estar... primeiro que a felicidade ela não é uma coisa constante para ninguém. Não. Ninguém. Todo mundo tem seus altos e Tem baixos. seus momentos. Então, eu acho que a gente opta, né? Em muitos momentos, o que a gente pode fazer. Então, eu escolho muito estar feliz com meu filho. Então, às vezes as pessoas me olham, todo dia tá no shopping, tá não sei pra onde, tá na praia. Gente, Tem que o estar, meu né? filho só vai ser criança agora. Daqui a pouco ele cresce, passou essa fase. E eu já me sinto, Valdenha, Rochelle, nosso público aí que tá nos assistindo, muito em dívida com meu filho. Sabe por quê? Porque toda criança, ela já nasce com o direito de brincar, de se divertir, de ter o tempo dela livre para ela ser criança. E o meu filho, ele cresce com uma responsabilidade de estar em terapias todos os dias, essa rotina que às vezes me bota em dívida no sentido, meu Deus, eu tenho que levar para brincar para compensar, né? Então, e ele gosta muito da rotina, né? De estar em parque, de estar... Então, Rochelle, eu vou muito por essa linha de tentar ser feliz com meu filho. Essa coisa do tempo para mim não é muito fácil. Eu também, para mim, é até melhor porque eu não sou muito vaidosa. Eu não gosto muito
Maquiagem é muito difícil eu passar, às vezes eu não gosto, eu gosto de estar de cara limpa mesmo. Eu passei um pouquinho hoje, né? Deu uma disfarçadinha aqui pra olhar vocês. Mas eu tenho muito essa coisa, sou uma pessoa de hábitos muito simples. Então, o simples pra mim já tá ótimo, né? E aí eu também danço calypso, né? Isso é uma coisa Ah, eu que... quero ver, eu quero ver. No final, E o no final vai ter que ter esse calypso. E o calypso é uma coisa engraçada, porque às vezes as pessoas olham dançando. Aí tem várias situações desse calypso. Hoje, as pessoas que me seguem no Instagram, às vezes elas pedem, poxa, se ela tá dançando, então aí eu recebo vídeos de mães dançando também, crianças. Nunca foi minha intenção atingir o público infantil, mas por incrível que pareça, as crianças também gostam. Ai, que bom. E às vezes a pessoa me olha dançando e pensa, poxa, ela tá muito feliz. E às vezes o calypso, a dança, ela me tira às vezes dos lugares de tristeza. Sim. Sim. Então, muitos vídeos que eu tenho na internet eram momentos difíceis. Às vezes foi após uma crise, um momento que eu consegui fazer o João ficar bem, ficou feliz. Pronto, vou comemorar. É tipo assim, um grito de libertação. E aí, antes eu fazia isso sozinha na frente do espelho, que lá em casa tem um espelho grandão, e eu gostava, eu ficava batendo cabelo lá, dançando. E um dia eu tive a ideia, eu digo, eu vou filmar isso aqui, pra eu olhar, ensaiar uns passos, né? E pã, postei o primeiro, pronto. Depois que eu postei o primeiro, nunca mais parei de postar. Eu peço, o dia que eu paro, a galera, mas e aí, cadê a dança? Que dia que tu dança? E essa conexão da dança é uma coisa legal, porque tem uma história também com o João. O João, ele sempre foi muito musical, mas de gostar de ouvir a música, o dele, ele é fã de Pablo, do Arrocha, por sinal, né? A gente observa nas redes sociais Nas que ele redes sociais. curte muito, né? Muito, Essa ele música. é fãzão do Pablo. E aí mas ele é muito no tempo dele. Ele bota no ouvidinho, aí ele quer aquela, né? E quando eu dançava, quando eu colocava as músicas, pra ele era repulsivo. Ele não ficava nem perto. Tinha vezes, vem filho, vem dançar com a mamãe. E ele gritava e saía correndo. Ele não ficava nem perto. Quando passou um determinado tempo, ele começou a ir chegando perto. Porque tudo que eu faço por João, eu sempre vou fazendo por aproximação. Nada eu fico, não, mas se eu tô dançando, você tem que dançar. Não. Ele, aos pouquinhos, foi chegando. Aí, quando era depois, ele já ficava observando. Eu percebia ele querendo fazer uns passos, né? E hoje já tem vídeos nossos em que ele me imita. E isso é um grande ganho para minha jornada, porque assim, essa coisa da imitação motora do João, se vocês verem os vídeos, ele batendo cabelo, eu tô fazendo assim, ele sacudindo a cabecinha, isso é uma vitória. Às vezes, quem não conhece a realidade do autismo, de uma criança que teve a maior dificuldade para imitar, para, né, prestar atenção, para ficar numa zoada com uma música mais alta, sabe o quanto aquilo é vitorioso, mas a gente compartilha e graças a Deus as famílias gostam muito, né? E isso faz com que outras mães olhem e dizem, ela tá dançando e ela passa por tais dificuldades, porque ela também fala sobre isso, né? Então eu também eu posso sorrir. E isso eu já recebi feedback de outra mãe me dizendo isso. Olha, o fato de tu postar na hora que tu dança, que tu passa essa alegria, porque não é só dançar também, né? É passar aquela contagiar, né? Me faz pensar que eu também posso. Então, assim, isso pra mim não tem preço, não tem dinheiro que pague. Não podemos romantizar o autismo, mas a gente não pode deixar de falar que hoje você é uma mãe referência, né, para muitas mães que acompanham o seu trabalho, que acompanham a sua rotina com o João, e tudo aquilo que você posta, com certeza vai incentivando muitas outras mães, né, a mostrar que mesmo com os desafios do dia a dia, é possível. É possível ser feliz. E que o autista, ele tem esse amor, tem todo esse desafio, mas que chega a transformar as mães para alcançar, né, vitórias. São pequenas vitórias, hoje são pequenas, amanhã são outras, e assim as mães vão indo de vitória em vitória, e nunca desistir, né? Como sempre a gente conversa com as mães que vêm ao nosso programa, não desistir das terapias, não desistir do tratamento, e sempre acreditar que vai dar certo. E eu contei uma história recente, que foi sobre o que eu falei aqui, que eu tinha um TDAH, né, esse já teve diagnóstico tardio, mas eu fui diagnosticada na infância com dissitimia cerebral, né, que se não fosse tratado, eu seria hoje epilética. Então, a minha história de vida, ela fala um pouco sobre isso também, sobre uma mãe atípica, que era minha avó, que ela nem sabia que ela era uma mãe atípica, porque
a gente não falava sobre isso, não era Sim. esse termo, Não né? tinha muita Não tinha informação tanta como hoje. informação e essas coisas quando eram diferentes. Eu me lembro que ela, às vezes, ela não gostava nem de eu ficar falando que eu tomava remédio controlado. E durante muito tempo isso foi um bloqueio pra mim, não no sentido de ser proibida de falar nem nada. Mas eu me lembro que quando eu cresci, as pessoas faziam muito piada com o remédio que salvou a minha vida. E eu vou até falar aqui pra vocês qual é o remédio, que é o Gardenal. Tu já tomou teu Gardenal? Isso me doeu durante muito tempo, porque as pessoas quando dizem assim, ah, é o teu remédio de doido. Então, para uma pessoa que cresceu se sentindo diferente, com o cérebro que funciona muito acelerado, e as pessoas dão isso nome de loucura, por muito tempo às vezes eu até pensei que eu era doida mesmo, isso é loucura. Por que, que eu sou assim? Porque que eu acabei de botar uma chave aqui e procuro a casa Exato. todinha e o negócio tava dentro do meu bolso. Entendeu? Então, mas hoje eu tô liberta. Hoje, graças ao João, que revolucionou minha vida, que fez eu não ter vergonha de me jogar no chão do shopping, ficar lá deitado olhando pro teto, olhando para aquela luz, porque quando as pessoas olham diferente pro meu filho, para ele não virar o esquisito da história, se ele tá deitado olhando pra uma luz, eu faço a mesma coisa. E aí você vai ver lá, ó. Vai até pensar, 2 autistas fazendo loucura. Eu olhando pra luz, sabe, pra que ninguém olhe esquisito pro meu filho, porque meu maior medo é ele sentir a dor do preconceito. Então eu faço de tudo para que isso pegue em mim, mas não pegue nele. Porque a mãe, ela é isso, né? Assim, Ela é o é. escudo. E não é fácil, gente. Não é fácil ser forte quando a gente tá no chão, quando tem momentos que quando a gente já fez tudo que estava ao nosso alcance e teu filho tá ali num momento de crise e tu não entende por quê, porque ele não fala, ele não sabe dizer, pode ser uma dor, pode ser uma outra coisa qualquer. E mesmo com tudo que você estudou, mesmo com tudo que você se dedicou, você não saber como tirar ele daquela situação, você se sente muito inútil. Então, o que eu tenho a dizer para você, mãe, que está me assistindo, é não se culpe quando você ficou forte o tempo todo, quando você caiu. Mas também não desista. Não desista do seu filho, não desista de você, não desista que a sociedade evolua para você ter o direito de morrer. Porque todo mundo, quando nasce, a única certeza que tem na vida é que a gente nasce, cresce, se reproduz e morre. Mas a mãe atípica, ela carrega muito esse peso de que ela não pode morrer, porque ela não vai descansar em paz, por não ter certeza se o mundo vai ser tão acolhedor e tão estruturado para ficar com esse filho que já não é mais uma criança. Mas não desista. Não desista dos sonhos do seu filho, não desista dos seus sonhos. Porque por mais difícil que seja, o que me deixa viva, lutando e sobrevivendo, é acreditar que isso ainda é possível. Falas Ai, gente, lindas. desculpa. Falas lindas. E eu acho assim muito interessante a questão do diagnóstico tardio, porque existe muito isso hoje, né? Nessas pessoas mais velhas, né? Hoje, 40, 30 anos, tendo diagnóstico, né? Do Sim. TDAH. E até do autismo, né? Sim, do autismo mais leve, né? Que eu falo, não mais leve, né? Que autismo nunca é leve, né? Então, eu acho muito interessante essa questão, até para a pessoa se libertar, como você falou. Sim. Hoje eu estou liberta, É. porque eu tive um diagnóstico e eu sei o que aconteceu comigo para. Ah, uma chave que está ali, eu não achava, estava procurando, mas hoje em dia eu sei, Uhum. né? Hoje em dia você sabe por que acontecia aquilo. Então, eu acho que é uma questão de libertação mesmo, É. né? E, assim, essa questão da empatia, realmente, você falou que você foi criando essa empatia cada vez mais. Eu acho que quando a pessoa é empática, o mundo vai girar a favor de você, Sim. entendeu? O mundo vai girar a favor. Você vai encontrar pessoas boas, você vai encontrar pessoas que te apoiem. Então, assim, sempre seja empática. Nós, todas, né? Todas. Todas, todas, todas. Então, eu achei muito importante a sua fala para as mães atípicas e para todo mundo, Sim. entendeu? E para todo mundo. Eu acho que o mundo realmente precisa ouvir isso.
precisa de pessoas melhores, precisa de pessoas mais empáticas e vamos trabalhar para isso. Esse podcast é amor por amor e eu Eu quero amei, por sinal. e a gente quer alcançar isso mesmo. E eu queria te perguntar, Poliana, qual foi assim o acontecimento mais marcante que tu... Olha, como eu sou ativista, Até assim, e eu queria até te perguntar antes disso, o que te impulsionou a ser ativista? Se foi alguma coisa marcante. tu só faz pergunta difícil, mulher. Eu nem respiro, ela já manda outra. Enfim, teve uma vez, eu recebi uma pergunta muito curiosa sobre isso, porque a mãe chegou pra mim no meu direct e disse assim, Poliana, eu quero ser muito que nem você. Como é que eu faço pra me ser que nem você? Tipo assim, e depois ela continuou, né? Pra me ser ativista, eu acho bonito, eu acho legal. Como foi que tu fez? Eu disse, eu não sei. Eu disse, eu não sei. Porque, na verdade, não foi uma coisa que eu disse assim, eu vou ser ativista. Foi algo que foi surgindo. Surgindo como? Ah, essa mãe pesquisadora, como eu tô falando pra vocês, que eu me tornei, né? Vou pesquisar, e na hora. E a minha negação com o João foi aqueles 2 meses, eu levei no neuro, chorei 3 dias e 3 noites, sem parar, pensando que tudo tinha acabado, né? E aí, quando eu despertei, eu disse, não, gente, não vou ficar aqui eu chorando aqui, eu não vou ajudar meu filho. E aí, durante um período de mais ou menos 6 meses, eu coletei muita informação para nós. Coisas que servem para mim e para o João. E daí em diante, eu comecei a me aproximar de outros pais que já estavam nessa luta de forma de mais tempo, né? Sim. E aí surgiu a AMA na minha vida, que é a Associação dos Amigos do Autista. Que foi o professor William em memória, que ele já faleceu. Teve um câncer, né? E faleceu, meu amigo eterno. Tenho essa gratidão, porque ele me falou da AMA. E uma das coisas marcantes, já indo para a tua outra pergunta, no dia que eu cheguei na casa dele, o filho dele, que era adulto, Tiago, era adulto, Tiagão tá aí, vendendo saúde. Tava em crise. E aí ele me disse assim, Poliana, às vezes eles falam de um sentimento que a gente tem de tristeza no início do diagnóstico. Só que eu quero te preparar para uma coisa. Ele foi muito honesto para mim, né? Porque eu cheguei na casa dele, eu fui visitar a mesa em casa, e o Tiago tava gritando. Tava esmurrando as coisas. E ele disse assim, esse sentimento de tristeza, tu vai ter que te acostumar a conviver com ele. Porque não é que vai ser constante, mas toda vez que tu começa faz as intervenções, bota teu filho na terapia, dá as medicações que tu tinha que dar, e faz tudo aquilo que tu imagina do teu limite, aquilo que está ao teu alcance, e ele continua assim, esse sentimento de tristeza volta. Porque não tem como a gente estar feliz se o nosso filho não está bem. E aí o que é que eu vou fazer pelo Tiago? Ele tá ali, ele já usou todas as medicações, ele continua gritando, ele continua esmurrando, ele continua... Entendem? Então isso foi muito marcante para mim. E isso também me deu uma coisa que quando eu me aproximei da AMA, eu cheguei em casa e conversei com Deus. Deus, gente, ai Deus, eu disse assim, Deus, se é pra minha história, isso que o Senhor tem pra mim, eu não posso ter medo. E se eu tiver medo, eu vou com medo mesmo. Então, isso me levou a... Por mais que eu olhe um autista em crise, e às vezes as pessoas se admiram muito, né? Que eu não tô nem aí. Se é um autista que tá ali batendo, mordendo, chutando, eu chego perto mesmo, eu não tenho medo. Porque eu conversando com Deus, eu disse, Deus, nada do que o Senhor tem pra mim em relação ao meu filho, eu não posso ter medo, Deus. Se esse medo tá aqui, tira esse medo do meu coração, eu não vou ter medo do meu filho. Se ele bater, se ele chutar, se ele morder. Porque nessa hora, Valdenha, quando ele me falou isso, me despertou. O que tem hoje na vida dele, isso aí pode ser meu futuro também. Porque às vezes eu não tive esse impacto, essa coisa do autismo leve, como vocês já falaram algumas vezes. Eu sinto que tem muitas mães na fase da negação que vai ter o diagnóstico, que é logo dizer, mas ele tem, é autista, mas é bem levinho. Ainda usa o levinho querendo. E, gente, isso é uma ilusão, porque o João, ele teve o diagnóstico 1 ano e meio.
E com 1 ano e meio, nem se sabe nível de suporte. Porque Sim. vocês, como terapeutas, vocês Sim. sabem o que é o nível de suporte, mas eu vou explicar agora para as pessoas que estão nos assistindo. O nível de suporte no autismo nada mais é do que a quantidade de dependência que aquela pessoa vai ter do seu cuidador principal, né? Sim. Que no caso é o pai ou é a mãe. Então, quando ele precisa de praticamente tudo para sua higiene pessoal, tomar banho, escovar os dentes, pentear os cabelos, vestir uma roupa, ter autonomia de sair, né? Se é dependente total, então ele é o suporte 3. Se ele tem uma autonomia mediana, ele consegue realizar alguma dessas coisas, mas ainda precisa de suporte, ele é o 2. E se ele tem uma vida mais ou menos dentro dos padrões de independência, ele consegue realizar algumas coisas, mas ele ainda tem algumas situações que precisa de um ou outro suporte, ele é o 1. Não existe autismo sem suporte 0, então não é autismo. Vai ter que diagnosticar com outra coisa. Eu acabei olhando para ali porque essa dica eu acho importante dar para Muito que as pessoas importante. saibam, né, o que é, porque às vezes eles acham que é grau, é não sei o quê, porque já chamou disso, né, de Sim, grau. de grau. Nessa época eu dizia, meu filho não é óculos para ter grau. Eu brincava muito com isso. E hoje tem a história do nível de suporte, que ficou um entendimento melhor para esclarecer para todo mundo, né? O melhor. Poliana, assim, qual a maior conquista hoje? A maior conquista é... Primeira coisa, meu filho ter saúde, né? Tá bem, graças a Deus. Deixei ele lá com uma pessoa tomando conta pra mim, que é a Camila, que sempre me dá um help quando eu preciso. E, assim, agora na minha caminhada como ativista, um marco pra mim foi ter conseguido que a lei antifogos existisse no Maranhão. Isso pra mim foi um marco, assim, na minha história, porque Maravilha, né? lá em 2020, quando o João tinha crises convulsivas por causa de estampido de foguete, porque às vezes as pessoas, não sei o que, é mimimi, né? Tudo é mimimi, né? Não é não, gente, é coisa séria. Inclusive, a primeira crise que o João deu foi uma coisa tão grave, que tava no tempo da campanha eleitoral, e eu, sabe como é, né? Eleitor quer enmarocar ali, o que tá passando ali? Aí passou um fogueteiro, e eu saí assim no canto, saí na porta e fui assim no canto para observar. E vinha fogueteando demais. E ele nunca tinha apresentado. Até porque ele nunca tinha ouvido. Ele tava pequeno, né? Uhum. E aí vieram. Quando eu cheguei em casa, eu achei a minha avó e João no chão. Quando eu olhei aquela cena, eu fiquei apavorado. Mamãe, o que foi isso aqui? Minha filha, ele entrou em... Aí eu olhei assim pro chão, ele tinha vomitado, ele tinha feito xixi. E ele tava se tremendo todinho. Ela não sabia o que fazer, ela foi tentar segurar ele. Quando ela tentou segurar, ele começou a se debater. E ela foi, pra não cair, ela foi se jogando no chão junto com ele, assim, tipo, escorregando. E eu achei aquela cena. Então, assim, foi uma coisa impactante pra mim. Eu digo, não, tem que fazer alguma coisa. Aí, nessa hora, eu não filmei, claro, aquela situação, mas eu peguei o meu celular. Gente, olha, tá acontecendo isso aqui em casa. Achei minha mãe no chão, com o João, por causa de foguete. Vamos pedir pra esses candidatos não fazerem isso. Aí também gravei, joguei nos grupos de WhatsApp. E aí eu descobri que outras famílias estavam passando pela mesma situação. Então, o ativismo, Rochelle, ele é muito da necessidade do despertar de que aquilo não é só contigo. Sim. Outras famílias passam e que se tu tem esse perfil que é mais de ir pra cima, de ter coragem, que o pessoal fala que eu tenho muita coragem, né? Então, você acaba aceitando o desafio, mesmo que foi uma coisa assim no piloto automático. E aí, quando eu postei isso, as famílias começaram a desenvolver tipo uma campanha, a gente conversando, vamos fazer uma campanha anti-fogos, dentro da campanha eleitoral, que foi a de prefeito de 2020. Aí o que a gente fazia? Você tem um candidato a vereador, disse que aqui na comunidade, se ele soltar foguete, ele vai perder voto. E aí as famílias começaram a pressionar. Aí a gente conseguiu o quê? Na época, todos os candidatos, que na época foi Edivaldo, Neto, Duarte, o próprio Braide, eu acho que o Braide também gravou, eu acho que ele não fez vídeo, mas ele prometeu na rede social, que na época a gente bombava muito no Twitter, e agora virou o X, né, o X, né? E aí eles prometeram que na campanha eles iam dar pra... Aí quando foi Neto não ganhou pra prefeito, e a gente tinha conversado, eu apoiei ele, né, e disse assim, se você voltar pra Assembleia, nós vamos trabalhar essa lei. E essa lei tá aí hoje. Maravilha. Às vezes as pessoas, porque ainda não... Tem gente que solta. Gente,
A legislação brasileira diz que não pode roubar, que não pode matar, que não pode fazer um monte de coisa. Não diz? A legislação diz. Tem gente que faz isso? Tem. Então, toda lei, ela é passível Sim. de ser descumprida. Aí tem que ter o controle, né? Os órgãos têm que fiscalizar. É isso aí que ela ainda falha, mas é uma conquista. A Eu me grande orgulho muito conquista. disso. E muitas vezes o autista, ele, na maioria das vezes, eles não, os sons que chegam para ele é diferente. Muitas pessoas não entendem isso. Então, por não ter esse conhecimento, né? Então Uhum. então foi uma grande vitória, né? Você expor o que estava acontecendo, Sim. a realidade do seu filho, que expandiu para outras famílias atípicas. E hoje se tornou, né, mais uma vez uma referência para ajudar outras famílias também. Sim, sim. Então, é muito importante ser hoje essa mãe ativista, ser hoje essa mãe referência, porque você tem ajudado o seu filho, tem dado grande ajuda a muitas famílias, não só do nosso estado, mas de todos os outros locais que têm lhe acompanhado pelos seus canais, né? Que você ali está sempre transmitindo muita informação. E tem muitas mães que estão descobrindo o diagnóstico agora, né? E eu queria saber o que você tem a dizer para essas mães que acabaram de ter o diagnóstico que seu filho é autista, estão ali perdida, estão ali na fase da negação. O que você tem a dizer para elas? Olha, quando eu tive o diagnóstico, eu acabei. Já existiam os grupos de WhatsApp, né? E eu acho que um grande erro, às vezes, que as mães fazem é entrar em muitos grupos. Porque, assim, quantidade não é qualidade. E o início do diagnóstico, ele é muito desesperador. Porque é tipo como se tivessem te colocado. Digamos, eu nunca fui na Coreia. Tenho vontade, né? Porque eu assisto os doramas e tal. Mas eu imagino que se um dia eu for jogada lá, não sei falar o idioma deles, não tiver ninguém pra me guiar pra andar, eu não vou saber pedir uma comida, eu não vou saber fazer nada. É tipo isso. É tipo te jogar num lugar desconhecido, sem um mapa de localização e sem saber falar o idioma que as pessoas falam. E aí, quando tu entra em muitos locais com muitas informações diferentes, eu vou dar os exemplos aqui pra vocês. Ah, porque o autista melhora muito se você tirar o leite, a lactose, a caseína, não sei o quê. Aí a mãe vai ficando, meu Deus. Imagina aquela mãe baixa renda que ela só tem condição de dar aquele mingau e ela não tem como tirar isso. Porque é só o que ela consegue comprar. E aí? Aí ela vai no grupo, mas não, mas o menino melhora se você tirar isso aí. Ela vai entrar em desespero. Vai. Então, o começo do diagnóstico, essa mãe, ela não tem parâmetro, ela não tem informações suficientes para saber, porque, Valdenha, uma coisa é o que dá certo para uma pessoa e uma coisa é o que dá certo para outra. O espectro existe, mas o autismo, ele vai funcionar no João de uma forma, no Henrique de outra, no Leonardo de outra, no Miguel de outra, entendeu? Porque são pessoas diferentes. Ninguém está dentro de uma caixa fechada que é isso. Não existe. Então, a realidade daquela mãe que tirou leite, caseiro, não sei o quê, às vezes você vai tirar tudo isso e não vai ver a diferença que ela viu. Verdade. Porque, às vezes, aquela criança que ela tirou tudo isso era uma criança alérgica. Eles dizem que fica tudo inflamado, tudo inchado e tal. Então, um conselho que eu dou para as mães com diagnóstico recente é buscar informação, sim, mas buscar nos canais certos. Seguir médicos, que hoje a gente tem muitos canais bons no YouTube. A gente tem muita gente colocando conteúdo também legal no Instagram. Então, e muito pelo lado da ciência. Artigos científicos, livros, seguir terapeutas como vocês que têm o podcast Amor por Amor, assistir podcasts como esse, porque isso tudo é informação, e é informação com qualidade. Não é informação de achismo, porque eu acho que funciona porque pro meu fez assim. É uma história isolada, né? Agora, não, isso aqui teve um estudo, tantas pessoas foram testadas, fez isso, foi tanto tempo de pesquisa e hoje comprova. Como ABA, né? Análise do comportamento aplicada, que é comprovadamente comprovado cientificamente. Então, tem que ir muito por essa linha, né? Nunca automedicação, Deus livre. Sempre consultar um médico especialista, não alterar a dosagem de remédio, não ficar em grupo perguntando que remédio fez bem e pensar em dar pro teu filho, entendeu? Só médico passa remédio. Então, assim, são dicas assim de início que eu acho que é um norte assim para as mães. E no mais, não desistir. Você vai ter medo, mas vai ter que aprender a ir com medo mesmo. Que nem a montanha-russa, que de vez em quando o João insiste muito, meu Deus, mas eu vou deixar isso sozinho. Eu vou junto. Eu vou. Peraí, menina.
Aí a gente bota o medo aqui dentro da bolsa e vai, acabou, rapidinho. Então é isso, a gente vai com medo mesmo e é desafiador, é difícil, vai ter momento que tu tá no chão. Faz que nem aquele meme, tem hora que eu tô louca, tem hora que eu tô boa, tem hora que eu tô doente. E tu vai viver assim mesmo, irmão, tu vai fazer o quê? É sobre isso. Verdade. Muito bem. E eu gostaria de saber, assim, sobre uma casa para mães autistas aqui no nosso estado. Tem alguma lei, algum projeto já para que venha ter já essa vários casa? políticos já falaram sobre isso, né? A gente tem projetos de lei tanto na Câmara como no Senado Federal em tramitação, mas ainda não existe nada em específico. Existem assim, por exemplo, lá na AMA, que o João estava sendo atendido período de tempo agora lá, né? Lá a gente, entre mães, a gente tem uns momentos lá que até convênios com faculdades, né, que os psicólogos que estão em formação fazem rodas, terapias em grupo, conversa. A gente se apoia muito em grupo, né? Eu tenho um grupo muito grande que já tem mais de 1.000 pessoas, hoje tem 800 e pouco. Então a gente troca muita informação, porque na verdade, gente, essa coisa de ser rede, eu acho que tem que ser uma escolha também das famílias, né? Das famílias, mas também não esquecendo que é uma obrigação do poder público. Porque não existe inclusão de verdade quando aquela pessoa que precisa cuidar está doente. Porque se ela está adoecida, ela não vai saber dar qualidade de vida para aquela criança. Então precisa, de fato, existir política pública que coloque a causa da pessoa com deficiência no orçamento. Porque hoje a gente vive de remendos. De remanejamentos, não existe nada em específico para essa causa. É muito discurso, é muito retrato em época festiva e é pouca efetividade. Se você avaliar, é pouca efetividade. Então, essa necessidade de cuidar do cuidador principal, ela não é modinha, ela é uma coisa urgente. Gente, para ontem. Porque mães atípicas estão adoecendo e elas estão morrendo. E essa morte delas, ela não é do acaso, ela é do abandono. Ela é do abandono, às vezes, dos amigos, da própria família, das políticas públicas, que a gente não pode tirar do Estado algo que é de compromisso dele, né? Então a gente faz votos de que essas ideias, essas coisas que se saem muito na mídia, que vai ter casa da mãe atípica, não sei o quê, que saia realmente do papel, que saia do discurso, que saia do vídeo e venha para a vida real dessas mulheres que realmente elas estão precisando. Verdade. De efetividade, não só do discurso. Porque quem cuida precisa de cuidados. E essa criança, ela tem ali a sua mãe, a sua família como base para estar ali todo o tempo lutando pelas suas terapias, lutando pelos seus direitos na escola, acompanhando no dia a dia, dando aquele suporte, como você falou, independente do nível de suporte, mas a mãe, a família é esse suporte. E quem cuida dessa mãe? Quem cuida dessa família? Então, esse podcast vai estar à disposição, né? A gente já deixa, né, dito para que esse ano, que é ano de eleição, a gente venha cobrar mais, porque as mães precisam realmente Inclusive, desse apoio. Valdinha, eu acho que fica uma sugestão de, assim, quem já está na mídia, que você sabe que já falou sobre isso, sejam políticos aqui do Maranhão ou outras oportunidades que vocês tenham de estar falando com pessoas que realmente resolvam isso, né? Eu acho interessante chamar eles aqui também para falar, para cobrar, né? Porque o político, ele nada mais é do que um servidor público, né? Sim. Ele está lá nos representando, nos dando voz nos espaços em que a gente está lá todos os dias representado por ele, né? Então, eu acho de suma importância o podcast também fazer essa provocação, sim, mas faz que nem a história. Eu preciso de datas. De datas. Tem tempo para isso acontecer, porque é uma situação que realmente é urgente. Não é uma coisa que, não, daqui a 10 anos sai. A gente, não, bora. E a saúde mental não é só em janeiro, né? A mãe atípica, principalmente, ela precisa ter esse suporte também o ano todo. O ano todo. Então, essa casa da mãe autista aqui no nosso estado seria de extrema importância para estar dando esse suporte para a mãe, tendo psicólogo, psiquiatra, advogados, toda uma equipe realmente para dar esse suporte para ela. Com certeza, ia ter muitas mães à procura desses serviços. Sim. E aqui a gente vai estar deixando nosso podcast para estar cobrando também esse ano de política
que esse projeto também saia do papel. Porque, Valdênia, isso é uma coisa que eu faço todo dia. Se tu ver aqui meu WhatsApp, porque o pessoal, tu demora a responder. Minha irmã, eu vou te dar eu vou trocar de número contigo por um dia e vou te mostrar o que eu recebo no Instagram e no WhatsApp todo dia. Todos os dias eu faço a orientação. É uma coisa tão solta. Teve um tempo, vou contar aqui pra você, eu não vou revelar o nome do médico, ele é muito meu amigo, adoro ele. Mas, às vezes, a pessoa saía do consultório dele com o laudo, a receita e o meu contato. Ele dizia assim, tá aqui, essa mãe vai resolver tudo. Essa mãe vem aqui vai resolver a tua vida. Eu digo, meu Deus! Eu digo, gente, que loucura. Mas é porque, assim, que nem vocês falaram, né? Acho que é tipo, a gente fez uma história em que as pessoas veem como uma referência e de alguém que conhece um pouquinho mais e que gosta de compartilhar. Porque tem gente que é ruim, né? Que às vezes tem a informação, não, eu vou reter aqui. Eu já vi gente que tem a informação de, não, eu te cobro X. Nunca cobrei, graças a Deus, porque isso é missão. E eu faço isso todos os dias, mas eu acho que isso precisa crescer, precisa ampliar e precisa virar política pública. Porque a Poliana Gatinha, ela é mãe do João. João suporte 3, com apraxia de fala, TDAH, seletividade alimentar severa, transtorno do processamento sensorial, DI. E tem que dar conta do mundo todinho. E eu não sou eterna. Então essa rede tem que crescer, mas tem que crescer não com oportunismo. Eu sempre falo isso. Não com... Por que eu toquei nesse assunto? Porque é para política pública, não é para política só de tempo de período eleitoral. Sim. Porque muitas das vezes o que a gente percebe é que querem para aquele período, passou a política, a gente é esquecido novamente, a gente vai para o limbo do esquecimento. E não, isso tem que virar uma política pública real para tirar esse pezinho aqui das minhas costas, da costa do pessoal das associações, das entidades, das pessoas que vão para a linha de frente, porque a gente está adoecendo, acumulando carga nas nossas costas. Daqui a pouco a gente adoece e morre, e aí quem ficou para resolver isso aí? Tem que surgir novas Polianas Gatinhas, mas também o poder público não tem que esperar da gente resolver o que é a obrigação dele. Fica essa reflexão, né? Verdade. Eles têm que tomar a frente também. Sim. E fazer com que saiam do papel. E quais são as terapias que o João faz hoje? Rapaz, o João, eu tinha dado um tempinho, ele tava sendo atendido na AMA, porque tava uma confusão aí de plano, porque plano fica negando, aí bota estagiário sem supervisão, e aí menino suporte 3 a gente fica com medo, né? Não que eu não tenho nada contra estagiário, gente. Quem começa tem que começar, só que tem que começar com supervisão. O erro é quando não tem um supervisor ali para saber o que aquele estagiário tá fazendo e direcionar. Porque quem tá aprendendo quer o quê? Direcionamento. E aí eu tava na AMA, mas hoje ele já voltou para as terapias do plano, aí ele tá fazendo TO, conhece, né? Ele tem seletividade alimentar severa e João tem transtorno de processamento sensorial, então ele tem muitas questões com som, com cheiro, com toque, com tudo. É um combo. Aí ele tá fazendo fono, faz musicoterapia, que ele ama, faz psicomotricidade, aí aba, psicopedagogia, que é a parte de... Inclusive, o João sabe ler e escrever, tá, Brasil? Mais uma aí, carimba, que é top aí para as minhas conquistas, né? Uma das vitórias, ele lê e escreve. E no momento em que, assim, eu já fui questionada, se ele nunca fala, como é que a gente vai saber que ele tá lendo? E João chegou aí para provar que ele não fala muita coisa, mas escreve, lê, comunica, porque comunicar não é só falar. Ele sabe demonstrar quando ele tá com fome, quando ele quer fazer outras coisas. E ele tá existindo, gente. Tá bem, tá com saúde e ele merece se desenvolver, merece ter oportunidade como todo mundo. Parabéns. E a natação? Eu tenho acompanhado ele. Sim. A natação, ela já é... Inclusive, quando eu voltei ele para terapia, não é do plano, né? Eu pago por fora. Que é do meu amigo Stephanie Leilson, né? Que é uma natação mesmo... própria para pessoas com várias diversidades. Lá tem síndrome de Down, lá tem, eu acho que ele deve ter paralisia também, autismo, várias condições. Eles são muito preparados. E João ama. E, inclusive, tá quase aprendendo a nadar. Eu acho que não vai demorar muito e vai envergonhar a mãe, porque eu não sei. Né? E a gente observa nos vídeos que ele gosta muito, assim, que ele já tá se desenvolvendo. E quais são os ganhos, assim, que você observou depois da natação? A senhora observou já assim? Olha, a questão até mesmo de ter uma atividade física, porque isso é uma coisa muito importante, né? João tem seletividade alimentar severa, ele come pouca coisa, mas o pouco que ele come, como ele tá crescendo, ele come muito, ele quer comer toda hora.
E aí ele começou a ficar muito gordinho, né? Muito cheinho. Sim. Aí isso preocupa a gente. Então eu percebo até ele tava ficando muito ofegante, cansando muito rápido. Aí depois da natação eu percebo ele um pouco já mais com a respiração melhor. Eu percebo ele também mais calmo, né? Que ele é bem agitado. Mas a gente tem feito algumas coisinhas. Eu até iniciei o canabidiol, mas eu ainda não me sinto. Ah, Poliana, tu vai falar sobre isso? Não, acho que eu tenho que falar sobre isso depois que eu já tiver uma experiência muito boa, porque tudo que envolve medicação, gente, eu acho muito delicado. Sim. Né? Porque, por isso que eu já falei, é muito individualizado. Se dá certo pro João, pode. Aí eu não gosto assim de plantar esperança no coração das pessoas. Ah, isso vai funcionar para todo mundo. Porque não é certeza. Cada indivíduo é único. Mas graças a Deus ele tem evoluído sim. Meu pai mesmo teve ontem lá em casa e disse: o João tá bem mais calmo, né? Que bom. E isso tudo é vitória, gente. É isso que eu falei aqui desde o início do podcast, é não desistir. Né? Não é sobre porque vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. Mas você tem que botar na sua cabeça que é possível, né? Tem mães que, quando o menino tá já adulto, né? A gente já tá no lugar, já tá sentado, quieto, porque não é a minha realidade hoje, né? Mas as mães dizem: não te preocupa, que tua hora vai chegar. E eu trabalho acreditando nisso, né? Porque a gente precisa dessa fé para sobreviver, né? Sim. O que você fez, Poliana, para cuidar da sua saúde mental? O que você tem feito para cuidar da sua saúde mental? Olha, eu já precisei de medicação, né? Preciso, eu uso. Eu acho que não tem problema nenhum você precisar de ajuda. Pelo contrário, eu acho que o primeiro passo para você cuidar de si precisou de ajuda, busca ajuda. Na AMA, como eu te falei, tem essa escuta em grupo, que é muito legal, que a gente faz atividades, a gente escuta outras histórias de outras mães, aí a gente se ajuda, aí a gente faz também de uma formazinha lúdica, que já descontrai. Aí, para mim mesmo, que é o meu calypso, que não é terapia, mas é terapêutico. Que eu gosto muito de dançar, né? Como eu não posso ir para shows lotados, que né, a vida não me permite, eu faço meu show em casa. E eu ainda não, isso é uma coisa que eu me devo e fica como uma promessa para 2026 eu procurar escuta profissional, que eu não faço terapia. Tem gente que acha que eu já até comecei, porque tu tá mais calma, isso é a vida que a gente vai levando uma lapada, vai aprendendo, né? Mas eu tenho essa meta para 2026 eu começar a fazer minha terapia, nem que seja uma vez ao mês, porque eu acho que é fundamental. Sim. Porque, gente, pra gente entender muita coisa, a gente precisa de alguém, porque às vezes, conversa com um amigo. Não, gente, amigo não é terapeuta. A pessoa que é psicólogo, que ele sentou no banco de uma faculdade, ele estudou para ele entender aquilo ali, saber te dar, ele ter uma escuta profissional, é diferente da escuta de fofoca do amigo, que às vezes tu vai contar teu segredo, ele vai espalhar para metade do bairro. Então, eu tenho essa meta e vai dar certo. Eu acho assim, Poliana, todas as mães, independente de qualquer situação, acho que se procurar um profissional, procurar fazer o que gosta. Sim. Hoje eu quero fazer meu cabelo. Sim. Né? Eu quero fazer minha unha. Então, assim, ter esse suporte de fazer o que gosta, eu acho muito importante para essa saúde mental. Por isso que, olha, meu cabelo... Aí é o astral, meu bem. De vez em quando ele tá... Agora eu tô ruiva. Eu não sabia nem que botava. Aí a menina olhou e disse: tia, uma menina autista, né? Ela verbaliza. Ela disse assim: tu tava de cabelo vermelho, não era? Outro dia eu disse: tava. Mas não é mais vermelho, não. Ela: não, tu tá ruiva. Eu digo: pois é. Agora eu esqueci a cor da tinta que eu comprei da última vez. Eu vou pintar, vai ficar de outra cor. Na hora você não se assusta. É muito importante mesmo, dentro do contexto de cada mãe, sempre procurar algo que ela goste de fazer. Se for um crochê, se for uma caminhada, se for um bolo. Ali, ter aquele momento seu mesmo. Até porque essa questão de, como a gente está falando do Janeiro Branco, quem já está nesse caminho, desenvolveu, né? Que ninguém desenvolve porque quer, mas acabou indo pelo esse caminho da depressão, ansiedade, né? Sempre tem o tripé, né? Você precisa da escuta profissional, às vezes vai precisar de uma medicação e precisa de uma atividade física. Sim. É importante. Então, aí que entra meu calypso, né? Porque eu detesto academia e aquela coisa de segurar peso. Não, meu irmão, vou segurar outros pesos. Isso aí não dá pra mim. Mas aí eu já danço,
já pega um tênis, bota uma roupinha leve, já faz uma caminhada. Quer dizer, já te encontrou. Aí tu tem Entendeu? que fazer alguma coisa, né? Não, eu gosto de maquiagem. Minha filha, pega uma mãe. Tem até uma que me propôs agora, a Karina. Então, não, Paulo, bora fazer. Eu vou fazer ainda esse curso, porque João acabou, gente, com todos os meus batons. Meu batom tá tudo na parede lá de casa. Esse aqui é porque eu fui caçar, ver se ainda tinha algum pra passar. Eu digo, ainda tem um sobrevivente, escondi. E aí, faz alguma coisa, um curso de automaquiagem, aprende a te maquiar. Eu vou sair maquiar. Vai, meu amor. Vai que na esquina tu encontra o amor da tua vida. Tá aí com a cara toda de múmia, não, minha irmã. Bota um batom vermelhão lá que a tristeza vai embora. Assiste teus doramas. Pois é. Olha outra coisa, gente. Não, olha, isso é sério. Porque às vezes as pessoas, elas... isso é besteira, não sei o quê. Eu já tive depoimento de várias mães que disse, olha, no tempo da pandemia, tem muita mãe que virou dorameira no tempo da pandemia, não tem o que fazer, fica em casa, né? Sim. Vai, vê o que tá passando aqui, olhou aqueles bichinhos de olhinho puxadinho. Que não é tudo igual, viu, gente? É diferente, coreano é mais bonito. Se bem que eu vi um chinês outro dia que também tá bonitinho. Então, elas dizem isso, olha, o dorama, ele me tirou um pouco desse lugar de estar ali, só naquela tristeza. Aí eu olhei aquele negócio, aquele romance, ao menos pra me iludir, que a gente sabe que isso não existe no mundo real, né? Mas é um negócio legal. Então, assim, a mensagem para as mães, eu acho justamente isso. É descobrir, te redescobrir, porque quando tu não era mãe, que tu era só mulher, tu sabia o que tu gostava. Sim. Né? Porque a vida era só tua, o desafio era só teu. Quando passa a ter a criança, tu te esconde pra cá e agora é só o menino, só o menino. Então, volta a te lembrar daquilo que tu gosta. Não, eu gosto de ouvir Pablo ir ali na esquina tomar um copo de cerveja. Toma, minha irmã. Não, Poliana, cerveja não. Eu sou da igreja, eu sou irmã. Minha irmã, vá pra sua igreja, vá congregar. É aquilo que te faz bem. Isso. É aquilo que te... O que é que te traz paz? Aquilo que te faz bem, aquilo que te faz te lembrar que tu é tu novamente. Não é que o filho me faz mal. Não, eu não sou nadinha sem João. É que, às vezes, a maternidade faz tu te esconder. Faz tu ficar ali, o menino tá sempre à frente, tu tá aqui atrás e tu esquece de ti. E não, a gente tem que voltar a lembrar que a gente é mãe, mas a gente também é mulher. Verdade. E um sonho? Você tem ainda um sonho a ser realizado? Olha, eu tenho um grande sonho que é conseguir dar autonomia para o meu filho. Acho que se perguntar o maior de todos é conseguir fazer o João conseguir se comunicar, que isso aí independe se é com fala, se é CAA, se é outras coisas, mas que ele seja compreendido. Que não seja uma coisa que só a mãe vai saber que quando ele faz assim ele quer água, quando ele faz assim ele quer ir ao banheiro. Não, que ele se faça entender, que ele consiga viver sem mim. É muito triste a gente falar isso, mas na vida a gente tem que se preparar para isso. Porque é a ordem natural da vida, é a mãe ir antes do filho. Né? Então, o meu grande sonho é esse. Um outro grande sonho é que eu consiga estar num espaço em que eu não seja só essa mãe que tá louca ali gritando na frente do Palácio dos Leões, da prefeitura. Eu quero também, gente, entrar numa sala com ar-condicionado onde estão tomando as decisões. Entendeu? Pra dizer todo dia lá pra eles, pessoas com deficiência existem, que tem vídeos aí que eu bato na mesa. Não vou quebrar do podcast, viu, gente? Teve uma vez que eu tava em uma reunião e eu bati assim na mesa. Eu não sou guerreira, eu sou sobrecarregada. Então eu quero chegar em um lugar desse assim, de decisão. As famílias atípicas não são coitadas, estão precisando de políticas públicas, estão precisando entrar no orçamento. Então eu também ainda tenho esse sonho a realizar, de conseguir sair um pouco da porta da prefeitura do palácio, porque Braide e Brandão, quando me olham, acho que já até se esconde, né? E ir para um lugar realmente onde essa voz possa ser ouvida e possa ser respeitada, e para que isso se efetive. Não que a Poliana vai salvar o mundo agora ou ser a salvadora do Maranhão, porque eu não acredito nisso. Mas eu acho que é um grande passo para que as coisas comecem a andar. Porque quando alguém que sente essas dores entra nesses lugares, a possibilidade de isso ser tratado todos os dias é muito grande. Porque eu não vou me lembrar disso só no 2 de abril. Porque João tá comigo dentro de casa todos os dias. Entende?
Então é uma outra forma de agir, é uma outra forma de pensar essa política por alguém que sente na pele todos os dias. Não só em uma data, não só para tirar um retrato, não só para fazer um discurso. Porque para mim a inclusão não é discurso, é sobrevivência. Verdade. E eu queria, assim, agradecer tua presença. Eu acho, assim, de suma importância tudo que foi falado aqui. Eu creio que esse podcast Amor por Amor vai abranger muitas pessoas. E até eu queria até convidar quem quisesse vir, né? Pode entrar em contato com a gente. E, assim, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz que eu acho que a mãe é importante, o filho é importante, essas questões das políticas públicas são importantes. Então, a gente vai plantando sementinha. É isso que eu e a Val queremos. E, assim, te agradecer muito, tá bom? Nós queremos te agradecer de coração, tá? E dizer que a porta do podcast Amor por Amor está sempre aberta. Eu sei que você sempre tem muitas coisas a divulgar, como o espaço que foi aberto agora no shopping, né? Vou deixar essas oportunidades também para você falar um pouco, divulgar para outros pais, outras mães que queiram também conhecer esse espaço, queiram conhecer mais do seu trabalho, porque essa referência que você é hoje para essas mães é muito importante. Então, muitas precisam, porque estão como no escuro, Sim, perdidas, né? Porque nós sabemos que o autista, ele tem muitas demandas, sim. né? E que é difícil realmente. E quanto mais informação, melhor. E esse podcast está de portas abertas. Nós queremos te agradecer de coração e deixar esse espaço para você divulgar aí os seus trabalhos, Certo. tá? Gente, eu que só tenho a agradecer, porque assim, eu fico muito feliz quando eu vejo profissionais como vocês envolvidos na causa, porque é uma maternidade muito sozinha, muito solitária. E quando a gente olha mais pessoas se envolvendo, a esperança ela brota como aquela florzinha ali que estava tímida e vai desabrochando. Então, muito obrigada e que esse projeto de vocês floresça de verdade, que Amém. a gente colha muitos frutos disso que vocês estão plantando. E o projeto Amigos da Inclusão, ele foi isso, essa sementinha que foi brotando no meu coração. Eu já tinha isso na minha cabeça há muito tempo, porque eu via as mães empreendendo e dizia, gente, aí elas ficavam me procurando, né? Polly, vai ter tal coisa, um seminário, tu conhece as pessoas, que como elas sabem que eu conheço muita gente, eu conseguia os espaços. Não, e vocês sabem que essas feiras, tudo tem que pagar stand, né? Então eu ficava ali, gente, as mães não têm condição, liberam de graça aqui para uma mãe. Aí eu ficava nisso. Eu disse, não, mas isso tem que crescer. Aí eu fiquei, por que não no shopping? Aí, pra tu tá doida, como é que vai botar no shopping? Por isso que é bom a gente ter fama de doido mesmo, porque, né? Pra mim já é um elogio, não é doida mesmo. Tá elogiando, aleluia. E aí, não, porque tudo é caro, né? E aí eu digo, gente, aí eu escrevi, né? Disse, olha, botei no papel, olha, se o shopping abrir esse espaço, vai ser muito bom para a imagem do shopping. Porque todo mundo tem shopping como aquela coisa assim, é muito capitalista, só pensa em dinheiro, né? As lojas são muito caras, mas graças a Deus a gente está com esse parceiro aí que é o São Luís Shopping, em que é o shopping que tem a primeira sala do afeto. Por isso que eu propus para lá, porque já tem essa sensibilidade, né? E aí eles toparam de. Eu disse assim, meu Deus, eu pensei que eu ia precisar ir, depois ir, depois ir. Eles toparam de primeiro. Ai, que Gente, que coisa, bênção. que projeto maravilhoso, é mesmo. Eu disse, porque essas mães, elas vão para feiras, então elas já têm uma certa estrutura. E aí elas não têm material para ter uma loja sozinha. Então o que a gente faz? A gente junta várias delas. Aí cada uma monta o seu espaçozinho, monta um pouquinho daqui, um pouquinho, vira uma grande loja, que a gente está num espaço muito bom ali, né? Fica em frente à Bagádio, logo na entrada B. E deu certo, tá dando super certo, tá recente. Aí a intenção do espaço, aproveitando teu espaço aqui, não é só ter coisa para vender, é ter coisas para mostrar também, para mostrar que pessoa com deficiência tem suas capacidades. Inclusive a gente já está promovendo exposições, né? Vai ter a Bom. Suzane, que vai estar expondo no espaço, vai ter a Marina, que já está também dentro do espaço. A Marina tem paralisia cerebral, é uma história muito, muito, sim. Ela andou com 31 anos, começou a andar com 31 anos. Bênção, né? E hoje pinta, é uma artista plástica fantástica, né? Pinturas assim maravilhosas.
E a Suzane também começou a pintar desde os 3 anos de idade, aí o pai viu e começou a incentivar ela na escola mesmo, né, para fazer. E tem quadros belíssimos, então, assim, a nossa intenção é essa. Tem uma outra que aprendeu a fazer adesivos, que ela mesma desenha. Então, assim, o Espaço Maravilha. Amigos da Inclusão é esses, por isso que é esse nome. As mães estão ali, que não têm renda, e buscaram no empreendedorismo a sua forma de ter o dinheiro. E aí tem a dúvida que muita gente me procura. Ah, Poliana, eu revendo cosmético. Aí já não pode, porque assim, o Amigos da Inclusão é para contemplar aquelas famílias que optaram por empreender com o propósito da inclusão. Ah, eu vendo cordões de girassol, eu vendo. Isso aqui mesmo que eu estou usando, viu, Brasil? Colazinha de lá, do espaço, que tem o símbolozinho. Meu brinco também. Meia também. Não, minha gente. A Dá pra meia. mostrar meia? Dá Não pra dá. mostrar a meia. Não dá pra mostrar meia. Mas a minha meia de quebra-cabeça também é lá do espaço. Então, são produtos que, ao mesmo tempo, aquela família busca uma renda, mas ela busca conscientizar. Camisas, bonés, Ótimo. tudo que tenta conscientizar através desses produtos. Então, é esse que é o foco. Porque por ser uma loja que ela é cedida, a gente não podia entrar concorrendo, mas demais dos Sim. pagantes, né? E tudo, até por uma questão mesmo do shopping. Mas a gente entrou com esse propósito de conscientizar no espaço. Então, as mães empreendedoras de lá têm que ter essa pegada da inclusão para nos ajudar nesse desafio. E não é só no 2 de abril, não é só nas datas, no 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Luta das Pessoas com Deficiência, mas que é todos os dias, com certeza. E graças a Maravilha. Deus vem dando muito certo, né? Uhum. Maravilha. E é isso, É gente. isso. Então, a gente vai encerrar e a gente quer convidar todos a curtir, compartilhar o nosso canal e levar mais informações para as demais famílias atípicas. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui.